Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do curso Krishnamurti a Mente, estudando como a mente humana trabalha e a meditação pode auxiliar no desenvolvimento do processo de autoconhecimento de acordo com um dos maiores pensadores da história da Índia, Krishnamurti. Me acompanha, tá bom? Para você que não me conhece, eu vou te apresentar quem sou eu. Eu sou Vitor Caruso Júnior, sou economista de formação, mas me curei de câncer no ano 2000, comecei a estudar os processos de cura e as técnicas que eu utilizei nesta época. E na sequência, eu comecei a trabalhar com yoga, terapia, meditação, aluno do professor Hermógenes por 10 anos, e também assistente do Lino Miele, professor de Ashtanga, e também ordenado pelo mestre Thich Nhat Hanh em Mindfulness. Vamos estudar Krishnamurti, filósofo, escritor, orador e educador indiano, considerado um dos maiores pensadores da história da Índia. E estamos seguindo este livro, A Mente Imensurável. Esta é a aula número 7 deste curso de 15 aulas, cada uma mais interessante que a outra, entendendo os nossos processos mentais, a maneira como nós trabalhamos. A palestra que nós vamos estudar hoje é a natureza e o conteúdo do pensamento. Então, segundo Krishnamurti, se você se apegar à sua opinião, seja ela insignificante ou contumaz, ou se você chegou a alguma conclusão definitiva, então não será possível ter uma conversa ou nos comunicarmos uns com os outros. Ele coloca aqui essa questão importante de quando nós temos ideias pré-definidas, pré-estabelecidas, iniciamos o diálogo preso a essas ideias. Então a gente não consegue avançar muito, não consegue progredir muito nessas ideias. Então, para iniciar um diálogo, isso é tão comum hoje em dia, né? Para iniciar esse diálogo, para iniciar uma conversa, a importância de se ter a mente aberta para fazer as reflexões, as averiguações é muito importante. Se você está já com conclusões feitas, não há nada que dialogar, você já sabe. Então o diálogo acaba sendo perda de tempo. Achar em algum lugar sereno, achar em algum lugar um senso de segurança. A divisão começa pela família, a comunidade, então o grupo maior e um grupo mais amplo, esperando ali encontrar algum tipo de salvação. Ele fala dessa busca de segurança do ser humano, de proteção. Ele começa por um pequeno grupo e termina em nacionalidades. E a gente vai se colocando dentro desses grupos, se definindo através desses grupos, em busca dessa condição de segurança, em busca de um preenchimento do indivíduo, né? Aí seguimos aqui. Mas temos que perceber que este fato, o caos externo, a guerra, a confusão, a brutalidade, a violência, o ódio, é resultado da nossa própria vida, da nossa própria desordem, do conflito em nossa própria consciência, da desordem em nossa vida diária, da desordem em nosso relacionamento com os outros, da perpétua disputa que segue entre os seres humanos. Então, ele tenta nos mostrar o quanto nesse caos externo, nos conflitos, nessas divisões, existe da característica individual, da confusão individual de cada um de nós. A crise está em nossa consciência. A crise se constitui no que nós somos, no que nós nos tornamos. Essa consciência, essa crise está na nossa consciência. É um conflito que existe em nós, segundo ele. O conteúdo da sua consciência é o que você é. Então, da gente começar a entender melhor a nós mesmos através do entendimento da consciência e dos processos da consciência. Então, ele começa a desenvolver essa ideia para que a gente possa ter um olhar mais apurado sobre a formação, né, da nossa própria consciência. O conteúdo de sua consciência é reunido pelo pensamento. Por favor, examine isso. Perceba que você tem consciência, o que você percebe, o quanto que isso não é formado pela sua forma de pensar, pelos seus modelos, pelo seu padrão de pensamento. Então, ele afirma o seguinte: estamos dizendo que o pensamento é limitado porque é o resultado do conhecimento.
Então, quando a gente se prende ao pensamento, nós estamos nos prendendo a um determinado conhecimento dado. É o resultado, o produto final da experiência. O conhecimento armazenado no cérebro como memória e a resposta a qualquer desafio é pensar. Então ele coloca como que o nosso pensar ele pode estar limitado, né, estar limitado, né, pelo nosso conhecimento e limitando a nossa experiência. Pois o pensamento é o produto do conhecimento limitado. Não existe conhecimento completo sobre qualquer coisa. Aqui é uma ideia maravilhosa que ele desenvolve, que é a ideia de que se nós estamos muito presos, né, ou muito ligados a um determinado padrão de conhecimento, a uma forma de conhecimento, sem reflexão sobre isso, nós vamos estar limitando a nossa condição de perceber a realidade. E muitos de nós estamos presos por essas limitações de pensamento que nós temos, pela limitação do conhecimento dado, né, e não aberto para a percepção da experiência, a vivência do real, do que é real, né? Então ele coloca essa afirmação bastante importante. Por mais apurado que seja o conhecimento, ele é um recorte, né? Ele é um ponto de vista do processo real, né? A gente não pode determinar que o conhecimento seja a exata representação do real. O conhecimento ele é uma das representações, né, daquilo que se apresenta para nós. E aí ele diz, uma mente que esteja investigando algo requer grande sensibilidade, precisa ter essa liberdade de pensar, essa liberdade de perceber, a liberdade de refletir. E ele vai explorar isso, a questão da liberdade, nas próximas aulas. A liberdade do pensar, a meditação para nos libertar, a liberdade em relação aos relacionamentos, né? Como que o relacionamento testa as nossas prisões, e isso ele vai explorando no decorrer, né, dessa temática tão interessante. Mas Krishnamurti é bastante... um formato de uma apresentação teórica que nos faz pensar, e reflita sobre isso, né? O quanto que os padrões de pensamento não nos limitam na experiência. Quantas vezes você foi para uma determinada situação já com uma pré-definição e você se surpreendeu porque a experiência, o que foi realizado era outra coisa diferente. Tá bom? Acompanhe esse curso, as aulas são assim, né? Diretas, os pontos principais da fala dele, trazendo essa reflexão sobre o pensar, o quanto, né, que essa noção de liberdade e meditação pode auxiliar dentro desse processo, e a gente vai fazendo autoconhecimento, fazendo desenvolvimento nessa caminhada, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.